Você já parou para pensar que as antigas escrituras podem estar se desdobrando diante dos nossos olhos? Olhe ao redor. O que vemos nos noticiários todos os dias? Poderes políticos em conflito, nações se levantando contra nações. As tensões geopolíticas aumentam, alianças se formam e se desfazem, e a instabilidade parece ser a única constante. Essas narrativas de poder e domínio, de reinos que se erguem e caem, não parecem estranhamente familiares? E não é apenas no cenário global. Dentro das próprias fronteiras, vemos sociedades divididas, irmão contra irmão. Guerras civis, protestos violentos e polarização extrema rasgam o tecido social. As ruas, que deveriam ser lugares de encontro, muitas vezes se transformam em campos de batalha de ideologias. Essa discórdia interna, essa agitação que corrói as nações por dentro, ecoa avisos dados há milênios sobre tempos de grande tribulação. Ao mesmo tempo, a própria terra parece gemer. Enchentes devastadoras submergem cidades inteiras, deixando um rastro de perda e desespero. De repente, a água, fonte de vida, se torna uma força de destruição incontrolável. Em outros lugares, os céus se enfurecem. Tornados, com uma força sem precedentes, varrem paisagens, destruindo lares e vidas em questão de minutos. O vento, que antes era uma brisa suave, agora se manifesta como um monstro de fúria. Esses eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes e intensos, nos forçam a questionar nossa própria vulnerabilidade. E o que dizer das doenças? Uma pandemia global paralisou o mundo, nos isolou e nos lembrou da fragilidade da vida humana. O medo de um inimigo invisível, um vírus, mudou a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Novas doenças surgem e antigas ressurgem com mais força. Pragas que antes pareciam histórias distantes, agora são uma realidade palpável, testando nossos sistemas de saúde e nossa resiliência coletiva. Será que estamos vivendo em uma era de pestilências anunciadas? O poder político, as guerras, as catástrofes naturais, as doenças. Quando olhamos para todos esses eventos juntos, um padrão começa a surgir. Não se trata mais de incidentes isolados, mas de uma convergência de crises que abalam os fundamentos do nosso mundo. As profecias falavam de um tempo em que haveria guerras e rumores de guerras. Fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Elas descreviam um período de intensa agitação, tanto na sociedade humana quanto na natureza. A questão não é se esses eventos estão acontecendo. Eles estão. A verdadeira questão é: o que eles significam? Seriam meras coincidências? O resultado cíclico da história e da natureza? Ou seriam sinais? Avisos para uma humanidade que talvez tenha perdido o rumo? Cada manchete, cada imagem chocante, cada história de sofrimento e sobrevivência pode ser uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um quebra-cabeça que atravessa séculos de história e nos conecta diretamente a narrativas antigas. Não se trata de espalhar o medo, mas de despertar a consciência, de olhar para o mundo com olhos abertos, de conectar os pontos e de refletir sobre o nosso lugar em meio a tudo isso. Estamos testemunhando a história ser escrita ou reescrita de uma forma profunda e impactante. As escrituras nos deram um mapa, um guia para entender os tempos. Talvez seja a hora de consultá-lo novamente, não como um livro de histórias antigas, mas como um espelho do nosso presente. Pense nisso. Os sinais estão por toda parte, para quem quiser ver. O que você escolhe enxergar? A resposta pode definir não apenas o nosso futuro, mas a nossa compreensão do próprio tempo. Obrigado por assistir. Se esta reflexão te tocou, inscreva-se no canal para continuarmos essa jornada de descoberta juntos.